Daniel, capítulo 10, versículos de 1 a 9, que diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das muitas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, é no nome de Cristo que entramos em oração em Tua presença, gratos ao Senhor pela Tua graça, por Tua misericórdia para conosco, nos aceitando na Tua presença, interagindo conosco neste culto. E agora, Pai, estamos com a Tua palavra aberta e pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos ilumines com Teu Santo Espírito e fale aos nossos corações, também daqueles que nos acompanham pela internet, que tudo seja para a honra, para a glória do Senhor, para edificação, ensino, nutrição e fortalecimento do Teu povo e até para a salvação de perdidos, caso seja do querer do Senhor. Mas que tudo seja para a Tua honra e glória, pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Daniel, eu falei lá no começo das nossas meditações a respeito dele, que ele é um personagem singular na Bíblia. Vários outros homens de Deus na Bíblia, de grande vulto, como Daniel também fala de falha deles, de pecado deles. De Daniel não fala nada. E é talvez o que abrange mais tempo da vida dele, né? Da adolescência até mais de 80 anos de idade, não narra nada dele. Se bem que não narra tudo, né? Nessas poucas páginas aqui. Mas Deus não destacou nada negativo de Daniel. Então nós sabemos que Daniel, pela vida dele com Deus, ele era um homem odiado pelo diabo, era conhecido na terra e perseguido na terra, mas era amado no céu. E todos nós queremos ser como ele, né? Então nós devemos tirar lições da vida dele. Nós vimos nos versículos de 1 a 3 que ele estava chorando, orando e jejuando. E por que ele estava fazendo isso? Por causa que ele não estava satisfeito com o que ele estava vendo, ele estava triste, né? Alguns dos judeus não quiseram voltar para Jerusalém, para Israel, porque já tinham absorvido a cultura
e gostavam de estar na Babilônia, né? E os outros que voltaram, estavam recebendo duras oposições dos samaritanos lá, e até que ficou parado a reconstrução da cidade, do templo e da nação inteira. E por isso Daniel estava chorando, e aí ele tem uma revelação de Deus. E nós tiramos lições preciosas, né, desses versículos aí. E hoje nós vamos considerar a resposta de Deus para essa oração de Daniel. Como que aconteceu essa resposta de Deus e quais algumas lições que nós podemos tirar aqui. Em primeiro lugar, dos versículos 4 a 6, nós fomos na quarta passada, na outra vez que eu trouxe a meditação aqui na quarta-feira, até o versículo 3, né? Então hoje o prosseguimento a partir do versículo 4, a resposta de Deus à oração de Daniel. Aí mostra que alguém chegou até Daniel trazendo uma revelação das coisas que faziam parte, né, do plano de Deus. E a grande pergunta é: quem é esse personagem aí descrito nos versículos 4 até o versículo 6? Alguns teólogos, eles interpretam esse ser aí como Deus Pai, aliás, como o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque é muito semelhante à descrição que é feita do Senhor Jesus em Apocalipse 1. Se você for lá em Apocalipse 1 e ler como João descreve quando ele viu o Senhor Jesus, é muito parecido com o que está aqui. Olha aí comigo então, versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, demorou então aí, né, alguns dias para a resposta chegar até Daniel. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, ele está lá na Babilônia, né, em cativeiro, levantei os olhos e olhei. E aí vem quem ele viu. Ó. E eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente, como se fosse ele estivesse ouvindo uma grande multidão ao longe, né, sem discernir o que eles estavam falando. Então existe aí uma divergência sobre quem é esse personagem. Ele é o Senhor Jesus Cristo, foi o Senhor Jesus pré-encarnado, né? Uma teofania, foi ele que foi até Daniel levar a resposta de oração, ou foi um anjo? Eu particularmente creio que não era Jesus Cristo. Por quê? Pelo que é falado aí no versículo 13. Olha aí comigo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então parece que o diabo, com a legião de demônios, eles vão atrapalhar esse mensageiro, para eles não levar a resposta da oração de Daniel, para ele não levar essa resposta. Por que eu creio que não era o Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus pré-encarnado, ele não ia ser resistido pelo diabo e demônios. Ele, na minha crença, ele passaria por cima deles como um rolo compressor. Ele não precisava de ajuda, que o arcanjo Miguel vir para ajudá-lo a vencer o diabo e esses demônios aí. Então, para mim, não era ele. Era um anjo poderoso, um anjo especial, que até se assemelha com o Senhor Jesus, mas não era o Senhor Jesus Cristo, né? Ele não precisaria de ajuda. Se fosse quando ele estava aqui na terra, encarnado, vivendo como um homem,
Poderia até ser por causa da autoesvaziação, do autoesvaziamento dele. Ele abriu mão dos atributos dele e tudo mais. Mas mesmo assim, quando ele estava aqui na terra, sem estar usando seus atributos divinos aí na sua máxima potência, e dependia 100% do Espírito Santo, quando o diabo foi tentá-lo, ele resistiu ao diabo. E quando a provação tinha acabado, o que ele fez? Ele simplesmente mandou o diabo embora, e o diabo foi. Então, mesmo quando ele não estava usando os atributos dele, ele não teve problemas com o diabo, com relação à autoridade, a poder. E agora ele teria, antes do autoesvaziamento, com toda a glória dele, de Deus. Então eu creio que não era o Senhor Jesus, mas era um anjo. Prosseguindo aí, nós vemos que só o salvo que está em sintonia fina com Deus, ele discerne a voz de Deus. Olha o versículo 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Então aqui esse acontecimento aí, ele é muito parecido com o que aconteceu com o apóstolo Paulo e também com o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra. Em Atos capítulo 9, no capítulo 22, quando o apóstolo Paulo conta a conversão dele, ele fala algo parecido. Ele fala que ele estava indo para Damasco, mais ou menos ao meio-dia, né, perto do meio-dia, como fala em Atos. E aí veio uma grande luz e falou com Paulo. Os homens que estavam com Paulo perceberam alguma coisa, viram a luz, mas não entenderam nada do que foi falado. E o Senhor Jesus Cristo também, em João, se não me engano, capítulo 12 ou 22, também o Senhor Deus, o Pai, se revela a ele, faz uma manifestação a ele, quando ele fala, me glorifica com aquela glória, e ele fala, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. O povo que estava junto com Cristo, o que eles falam? Inclusive os discípulos, né, provavelmente. Uns falam assim, um anjo falou com ele. Outros falam, foi um trovão. Mas não era anjo, não foi um anjo nem trovão, foi Deus que falou com ele, Deus o Pai que falou com ele, mas eles não discerniram o que ele falou. Mas o Senhor Jesus, sim, ele discerniu. E aqui com Daniel e esses homens que estavam com ele, aconteceu algo semelhante. Daniel fala que só ele teve a visão, porém os homens que estavam com ele sentiram um impacto. Alguma coisa aconteceu que eles sentiram, que tinha alguma coisa ali sobrenatural. E aí vem a diferença das reações entre o crente e quem não é crente. Ou entre o crente que está em íntima comunhão com Deus e o crente que não está em íntima comunhão com Deus. Qual é a diferença? O crente que está em íntima comunhão com Deus, ele não tem medo de Deus. O incrédulo tem medo de Deus. Corre igual Adão no Éden, tentou fugir de Deus e se esconder. E o crente também, mesmo a pessoa salva, mas que não está em íntima comunhão com Deus, quando Deus se manifesta, ele fica com medo. Por quê? Porque ele está com a comunhão quebrada com Deus. Ele está como se com aquele senso de culpa. Então ele teme a isso. E não discerne a vontade de Deus. Ele não discerne aquilo que Deus quer falar com eles. Então aqui Daniel fica da mesma forma. Daniel tem uma reação e os homens de uma forma têm outra reação muito diferente. No final do versículo 7 fala que caiu grande temor sobre eles e fugiram e se esconderam. Não lembra Apocalipse? Quando Deus começa a mandar as pragas, o que os incrédulos fazem? Eles fogem, escondem nas cavernas e gritam para essas cavernas: caí sobre nós e nos escondei do cordeiro, da ira do cordeiro. Eles ficam com medo de Deus.
Então, quando tem esse impacto da presença de Deus, eles fogem. E o crente, como Daniel aqui, ele corre, mas para Deus, e não de Deus. E ele quer esse encontro, ele quer essa comunhão aí com Deus, né? E ao ouvir essa mensagem, ouvir essa voz de Deus, o salvo fica contrito e se prostra. Olha o versículo 8 e 9. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Está vendo que ele não foge? E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos em terra, rosto em terra. Então Daniel não fica com medo, ele se prostra diante de Deus, e ele está pronto para receber. Só que a manifestação de Deus foi tal que ele desmaiou. Então hoje em dia, quando você ouvir alguém, algum crente falando que Jesus Cristo foi lá no quarto dele, conversou com ele, apareceu para ele, ele viu uma visão, e ele pulou de alegria, isso não é Deus. Até eu lembro de um professor, que ele falando da glória de Cristo, a diferença que é da glória dos homens, ele falou assim, se estiver um ambiente lotado de pessoas, e entrar uma celebridade, o povo fica de pé e aplaude a celebridade. Mas se nesse mesmo local o Senhor Jesus Cristo aparecer na sua glória, todo mundo cai por terra diante dele. Lembra quando eles foram prendê-lo? João descreve isso no capítulo 23, se não me engano, do evangelho dele, quando ele está lá no Getsêmani, e chega aquela turba, aquela multidão, os soldados romanos e uns soldados também dos líderes religiosos de Israel, guardas do templo, e eles chegam e perguntam, quem é Jesus? E João descreve que ele dá um passo à frente e fala, sou eu. O que acontece com eles? Cai todo mundo, todos eles caem. Aí só a hora que Jesus autoriza é que eles o prendem e o levam. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador. Então o salvo, ele tem esse relacionamento com Deus. Mesmo sendo uma coisa tremenda, além da nossa capacidade, nós ainda queremos essa comunhão e buscamos essa comunhão. E quando Deus fala conosco nesses momentos, nós discernimos o que ele está falando. E Daniel entendeu o que ele falou, o apóstolo Paulo entendeu o que o Senhor Jesus falou para ele, os homens que estavam com ele não. E o Senhor Jesus entendeu o que o Deus Pai falou com ele naquele momento, e a multidão que estava com ele não entenderam. Eles disseram, uns que eram voz de anjo, mas sem saber discernir o que ele estava falando. E outros falaram que era um trovão, nem anjo, nem parecia voz para eles. Mas o Senhor Jesus ouviu nitidamente o Pai falando, já te glorifiquei e ainda o glorificarei. Ele entendeu isso muito bem. Então o salvo, ele se deleita com a presença de Deus. E nós devemos estar assim. Lembrando do contexto. O que Daniel estava fazendo? Orando, jejuando e chorando por causa de pecados e por causa do parecer, né, que a obra de Deus estava sendo impedida. E o povo dele, uma parte do povo dele, não queria continuar o plano dele, queriam ficar na Babilônia. Tanto que ficaram lá. Então nós precisamos ter esse desejo, né, que Daniel teve, e esse deleite. E quando nós fazemos isso, e lemos a palavra de Deus, nós vamos entender a vontade dele, o que ele está falando para nós, pessoalmente, vai ficando muito claro. A coisa vai clareando para nós, e não fica muito confuso, né? Igual muitas vezes a gente fica. Então a gente precisa lembrar disso, né? Estou buscando a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Por que eu não estou entendendo?
Só que tem alguma coisa aí que está errado comigo e está atrapalhando a minha comunhão com Ele. Ele não quer esconder a vontade dele de ninguém, pelo contrário. O tempo todo na palavra dele, ele fala para nós fazermos a vontade dele, experimentarmos a vontade dele. Então, quando a gente não está conseguindo, é porque tem alguma coisa conosco. Qual é a lição de Daniel? Vou buscar mais a Deus em oração. Eu vou me retirar mais para buscá-lo pessoalmente, secretamente. E esse encontro com Deus traz humildade. O impacto da presença de Deus traz humildade, como trouxe para Daniel. Ele era um homem de grande autoridade na Babilônia. O cargo dele era um cargo muito alto, ele comandava muita gente, ele dava ordens, mas quando ele chega na presença do Senhor, a sensação dele é: eu não sou nada. E se prostra. Não foram os outros que se prostraram diante dele, mas ele se prostrou diante de Deus e buscou a vontade de Deus aqui. Então nós precisamos falar como Eli falou para Samuel. Fazer o que Eli falou, não imitar o que Eli estava fazendo. Eles estavam um caos, né, como pai, estava um caos como sumo sacerdote, longe de Deus, fazendo vista grossas para pecados no templo, deixando os filhos dele viver libertinamente. Mas o que ele fala? Quando Samuel chega para ele e fala: o Senhor me chamou? Ele fala: não te chamei não. Aí ele vem de novo e fala: o Senhor me chamou? Não chamei. Mas ele entende, é Deus que está falando com esse menino. Já imaginou isso? Sumo sacerdote? Eu imagino a dor no coração dele. Deus não está falando comigo, mas está falando com essa criança. Ele não está falando mais comigo. Por quê? É outra lição para nós, né? Quando a gente escuta pregação, ou assiste pregação na internet, boa pregação, aula de escola dominical, e aquilo não fez nenhum sentido para nós, tanto faz. Por quê? Senhor, o Senhor não está falando comigo. O Senhor não está me exortando, mostrando meus erros, e nem está parecendo que eu estou fazendo nada certo, porque não fala comigo. Não vem aquela convicção: é isso mesmo, eu estou certo, eu vou continuar, não vou abrir mão. Ou então: Senhor, me perdoa. Eu estou em pecado, eu sou desse jeito aí mesmo, me arrependo agora, me transforma. Não, do jeito que ele vai, que ele chega, ele sai, vai embora, aquilo não faz nenhum efeito na vida dele. Por quê? É para pensar igual Eli. Por que o Senhor parou de falar comigo? Eu vejo outros irmãos, outras irmãs falar que quando ouviu aquela pregação, ficou enriquecido, desafiado, contrito, se humilhou, pediu perdão, e eu não tenho nada disso comigo. Por quê? Deus parou de falar. Por quê? Por causa de pecado, de alguma coisa errada, né, na nossa vida, ou uma frieza mesmo de coração em relação às coisas de Deus. Mas o que aconteceu quando Eli falou para Samuel? Quando você ouvir de novo essa voz, não volta aqui não. Fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele voltou, se deitou, e Deus veio e falou de novo. Chamou ele. E o que ele disse? Fala que o teu servo ouve. E Deus falou. Coisa boa? Não. E Eli chama Samuel depois e fala: me fala tudo que ele te falou. Não, fala, eu quero saber. Ele falou que vai matar o Senhor. Ele falou que vai matar seus filhos. Sabe por quê? Porque o Senhor não está levando ele a sério. O Senhor não ouve mais, o Senhor não obedece mais. E aconteceu. E a partir dali, Deus começou a tratar com Samuel, uma criança. Extraordinário isso, não é? Para nós. Será que Deus tem falado conosco? Ele tem, né? Nós sabemos que tem pela palavra dele, quando a gente ouve pregação, aula de ABD, vídeos de bons pregadores, boas lições, estudos.
leitura da Bíblia particular, devocionais, tudo isso ele está falando conosco. A questão é, estamos ouvindo e discernindo o que Deus está falando? Ou é só um ritual religioso que não acontece nada mais, não serve mais para nada? Então, irmãos, a lição para nós são essas que nós vimos hoje à noite. Você quer saber a vontade de Deus? Eu sei que quer. Se você é crente, é salvo pelo Senhor, você quer saber a vontade dele, não é? A Bíblia garante para nós que a coisa melhor para nós aqui nesse mundo é a vontade dele. A vontade dele é quais são os 3 adjetivos que Paulo fala em Romanos 12. É boa, agradável e perfeita. O que mais no mundo que tem isso com garantia? Nada. Seu trabalho é bom, agradável e perfeito? Se for na vontade de Deus, ele é. Ele guia o nosso coração para a gente gostar daquilo ali, a gente ter prazer, não é levantar aí com aquele peso contrariado. É agradável, é bom e é perfeito. A gente se deleita nisso e a gente se motiva. E que você quer a vontade dele, não quer? Quer direção. Talvez você tenha que tomar decisões nesse momento da sua vida, decisões importantes. O que a gente tem que fazer? Nós temos que buscar a vontade de Deus. Como oração, comunhão íntima com Deus, jejum, lamento, derramar o coração diante dele, falar, Senhor, eu estou aqui, olha para mim, olha para a minha vida. Olha para mim em todas as áreas da minha vida. Eu quero agradar ao Senhor, mostra. Fazer igual Davi, sonda-me, ó Deus, e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. E como que ele termina esse versículo? E me guia. É isso que nós precisamos fazer. A ideia desse versículo não é a gente fazer uma autoanálise como Paulo fala em 1 Coríntios 11, no dia da ceia, na hora da ceia. Ali somos nós, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse de Davi é muito mais profundo. É sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho direito, perfeito. A ideia é como um lago parado. Já foi numa roça, num sítio, numa fazenda, com a lagoa quieta. Eu lembro disso quando eu era moleque. A gente ia nas lagoas pequenas, nos córregos que tinha. Tem ainda, né? Só que tá tudo canalizado lá em Uberaba. E tinha umas lagoazinhas pequenas, naturais. Outras a gente mesmo fazia, umas barragens. E a gente nadava lá. Aí muitas vezes a gente demorava aí, quando a gente voltava, aquela água estava parada e cristalina. Aí você pulava lá, batia o pé no fundo, aquilo subia lodo, subia folha e sujava tudo. É isso que Davi está falando. Para que Deus faça isso com o Espírito Santo na nossa alma, no nosso ser. É como se ele mergulhasse dentro de nós para mostrar e fazer esse fuzuê e mostrar pecados que a gente não está percebendo. E ele faz. E quando ele faz, o que nós devemos fazer? Resistir, rejeitar? Não, fazer como Daniel, nos quebrantar, nos humilhar, confessar, chorar e sair dali transformados. E ele vai seguir nos conduzindo na vontade dele. E isso, irmãos e irmãs, isso é bênção para nós. O incrédulo não tem isso. O incrédulo, no dizer popular, ele se desembesta na maldade, no pecado, e ele não para não. Ele vai só piorando. Cada vez mais, como Paulo fala em Efésios, com avidez, com muita fome, uma fome insaciável. Ele peca e não consegue parar, igual viciado em droga. Ele não para mais, ele só aumenta. O crente não, nós temos o Espírito Santo para nos refrear, nos freia, mostra o nosso pecado, o nosso erro, nos leva de volta para Deus. Aí depende se nós vamos nos humilhar, ficar contritos. Isso é bênção para nós, ele nos levanta, nos coloca de novo no caminho certo. 1 João 1,9, se confessarmos, qual a promessa que ele tem?
vai nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Já imaginou se não fosse isso? Se Deus não fosse assim tão bondoso conosco, não tivesse esses meios que Ele preparou em Cristo para nós, como que seria a nossa vida? Nenhum de nós estaria aqui mais hoje à noite de vergonha de pecado de Deus. Mas o que que faz? O que que acontece? Peca, Deus mostra, a gente se arrepende, pede perdão e volta de novo e estamos aqui. Assim a gente deve ir até o dia do nosso encontro com Ele. Pelo arrebatamento ou pela morte. Mas devemos continuar e perseverar. E isso é bênção para nós. Porém, pode ser que tenha alguém aqui, hoje à noite, que não seja salvo. Alguém que nos acompanha aí pela internet, que não seja salvo. Sabe o que acontece quando alguém tenta apresentar Deus para você? Ou alguém chega perto de você e você sente a presença de Deus? Você foge. Você ouve uma pregação que está falando com você, você foge. Endurece o coração. Fica com dura cerviz, não admite. Não se arrepende, não se humilha e não muda nunca. E qual é a reação natural? Correr de Deus. Porque vê Deus como um inimigo, como um juiz implacável. E Ele é, só que ele quer perdoar, Ele quer restaurar a comunhão com Ele. E só tem um jeito para você acabar com esse medo de Deus e parar de correr dele. Igual Adão começou a correr lá no Éden, a fugir dele, e a humanidade está correndo até hoje dele. E ele correndo atrás, tentando trazer de volta. Só tem um jeito de você parar de ter medo de Deus e ter prazer com Ele. E querer correr para Ele. Você está correndo, e aí você para, vira e volta de encontro a Deus. Só tem um jeito para isso, é Cristo. É se render a Cristo como seu Salvador, seu Senhor. Não tem outro meio. E se você fizer isso, Ele garante que Ele perdoa, que Ele concede a salvação, a justificação, a imputação da perfeição dEle, todos os pecados cancelados, e agora é vida de comunhão, é de prazer nele e não de medo dele mais. É um medo santo. A diferença básica do crente com o incrédulo é essa. O crente tem temor de Deus, só que esse temor que ele tem de Deus faz com que ele corra para Deus. O incrédulo também tem temor de Deus, só que é medo, né? Esse temor que ele tem de Deus faz com que ele tente fugir da presença de Deus, tirar Deus da história. É o que a filosofia faz. Tentar tirar Deus da história. Anule Deus e aí a gente não tem mais problemas. Então que Deus nos abençoe e que nós aprendamos essas lições aí com a vida de Daniel e o perdido se render a Cristo como seu Salvador. Que Deus conceda essa bênção para os perdidos e para nós essa bênção da comunhão com Deus sempre, para que Ele nos guie sempre na vontade dEle.